Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Hoje vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 20 a 30. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma manhã, mais um despertar. Obrigado pela tua palavra. E agora pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para entendermos o que vamos ler, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler então aqui Marcos capítulo 3, versículo 20 a 30. Então ele foi para casa. No caso, está falando de Jesus, né? Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Então aqui mostra a intensidade do ministério de Jesus, né? Chegou a um ponto, né, que era tantas pessoas procurando, né, Jesus e os discípulos, que eles não tinham tempo nem para comer, né? E aí, uma vez eu li sobre a questão do trabalho, né? Sobre a temperança no trabalho, nós temos equilíbrio, né? Às vezes se esforça demais, passa do tempo de comer, passa do tempo de dormir, dorme pouco, né? Enfim, para trabalhar demais, para correr atrás do dinheiro, etc, né? E a leitura que eu fiz, né? Na verdade foi um vídeo que eu assisti sobre esse assunto, né? Que eu achei muito interessante, que no caso Deus não falava a ponto de vista da pessoa que estava explicando, né? Falava que Deus não aprova isso, né? É você sacrificar a sua saúde e a sua família por conta do trabalho, né? Mas se algum dia for necessário fazer isso, né? Se algum dia, ou não sei nem se essa questão, a palavra é necessária, mas se algum dia acontecer de você fazer isso, que seja pela obra de Deus e não pelo trabalho secular, né? Vocês, mesmo pela obra de Deus, não é aconselhável, não vale a pena, né? Porque existem muitos pastores também que adoecem, né? Pessoas também que acabam tendo suas famílias destruídas porque se dedicam tanto à causa de Deus, né? Ajudando outras famílias e acaba da sua própria família, né? Acaba perdendo sua própria família. Então, tudo na vida é preciso equilíbrio, né? Mas se algum dia você precisar ficar sem tempo para comer, para dormir, etc., que seja pela obra de Deus. É a única coisa que vale a pena. Outra coisa não vai valer a pena, né? Era o ponto de vista da pessoa que assistiu, que passou ali o vídeo. Eu achei muito interessante isso, né? Que nessa época eu estava passando por uma situação assim, mas não era pela causa de Deus, era por outras coisas, né? Que Salomão resume como vaidade, né? Correr atrás do vento. Então, Jesus, ele chegou um momento no ministério dele, né? Que ele não tinha tempo nem para comer, né? Tem uma parte também nos evangelhos que fala que ele estava procurando um lugar de repouso com seus discípulos, né? Porque eles não tinham tempo nem para comer. Então, não tinha tempo nem para comer, nem para descansar, né? Tirar aquela cesta depois do almoço, né? Porque as pessoas estavam ali o tempo todo, né? Procurando ele para ele pregar, para ele curar. Então, e uma vez também os discípulos chegaram com Jesus, né? Eu acho que foi na história da mulher samaritana ali, né? Depois dele ter passado ali um tempo ali com a mulher samaritana, né? Conversando, ele chegou lá, né? No poço, né? Primeiro pediu água para ela, porque provavelmente ele realmente estava com sede, porque era hora ali, uma hora que o sol estava quente ali, né? Então era hora de comer, era hora de parar, se refrescar um pouco, né? Então provavelmente ele estava com fome e sede naquele momento, porque fala que os discípulos entraram na cidade atrás de comida e Jesus foi ao poço pedir água.
né? Então, provavelmente ele estava ali com fome e sede. Mas aí começa uma conversa entre ele e a mulher que é tão ali empolgante para os dois, que que ali não se menciona nem se a mulher deu água para Jesus, né? Parece que não, nem a mulher bebeu água ali, né? Depois vocês leiam a história, né? João capítulo 4, da mulher samaritana. Depois, no final da história, nem a mulher deu água para Jesus, nem tirou a água do poço, e voltou para a cidade atrás de mais pessoas, né, para ouvir Jesus, né? Aí, enquanto a mulher está fora, os discípulos de Jesus chegam com comida, aí falam para Jesus: Mestre, come. Jesus fala: uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, aparentemente parece que Jesus recusou ali o alimento, né? Ou não sei se ele recusou, o fato é que ele passou da hora de comer, estava com sede, nem esqueceu da sede. Por quê? Porque o foco dele mudou. Então isso é o jejum, né? Isso é o verdadeiro jejum, quando o nosso foco não está nem na comida, nem na bebida, está na palavra de Deus, na obra de Deus, né? Então, houve momentos no ministério de Jesus que talvez a vida dele pudesse ser interpretada como um extremo, né? Talvez ele tenha cometido extremos, mas foi para a obra de Deus. Então, se algum dia for necessário, ou se você achar necessário cometer algum extremo, que seja para a obra de Deus. Porque sim, para a obra de Deus vale a pena. Jesus está voltando, as pessoas precisam ser salvas, a nossa família precisa ser salva, as famílias precisam ser salvas. Jesus se sacrificava pela obra de Deus, pela causa do Evangelho. Versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então, há mais um indício aqui de que Jesus poderia estar cometendo algum extremo aqui, né? Isso aqui é coisas minhas, né? São interpretações minhas, eu não digo nenhum lugar isso aqui, né? Não estou dizendo que Jesus ele era desequilibrado, que ele tinha desequilíbrio, né? Mas aparentemente poderia estar cometendo algum extremo, né? E a própria família de Jesus ficou preocupada com isso, né? Será que Jesus está maluco, né? Porque ele não está comendo mais direito, ele não está descansando, ele não para em casa, ele fica o tempo todo nesse negócio de pregar o evangelho, entende? Então, eles estavam preocupados com Jesus e queriam até prender, porque achavam que ele estava fora de si. Então, quantas vezes também a nossa família também interpreta mal, né? Quando nós estamos dedicados realmente na obra de Deus, né? E às vezes o evangelho se torna motivo de divisão dentro da família, né? Como Jesus mesmo disse, né? Por causa do evangelho, às vezes, né? As pessoas terão problema com seus pais, com suas mães, seus filhos, etc, né? Não é sempre isso, mas às vezes acontece, né? Então Jesus ele teve problema com a sua própria família, com a sua própria mãe e irmãos, né? Porque eles acharam que ele estava ficando louco, né? Fora de si, que já estava digamos, se tornando fanático, né? Quantas vezes, né, os servos de Deus que se empenham verdadeiramente são acusados de fanático também, né? Então, Jesus ele fazia tudo com equilíbrio, né? Mas mesmo assim ele foi acusado de fanático. Por quê? Porque ele fazia o máximo que ele podia fazer pela obra de Deus. E que é o nosso exemplo. Se Se você tiver coragem de fazer, você terá o aval de Deus, de Cristo, né? Porque Jesus é o nosso modelo, nosso exemplo, e ele fez. Agora, versículo 22 em diante. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, aos próprios, agora vimos aqui que a família de Jesus estava achando que estava fora de si, e agora os
escribas, né, que eram inimigos ali, pelo menos aqueles ali eram inimigos de Jesus, né, também estavam acusando Jesus de algo semelhante. Já estavam acusando que ele estava possesso, né, possesso de demônios e que expulsava demônios pelo poder de Beelzebub. Esse Beelzebub aqui era uma divindade da época, né, uma divindade pagã da época, é o senhor das moscas, né, e que os judeus usavam o nome dele para falar de Satanás, né? Então era um dos nomes que os judeus usavam para se referir a Satanás, né? Mas em outra cultura, né, não judaica, Beelzebub era o nome de uma divindade ali pagã, né? O senhor das moscas. Então estava acusando Jesus de estar possesso de demônio e de expulsar demônios pelo poder do próprio demônio, né? Como Jesus reagiu a essa acusação? Versículo 23 em diante. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas. Muito interessante essa palavra aí, por meio de parábolas. Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Então, aqui Jesus fala que não tem sentido, né? Essa acusação, né? Como ele ia expulsar os demônios pelo poder dos próprios demônios, não? Então, assim, a forma como Jesus expulsava os demônios, né? Não dava margem para essa forma como ele estava ali, né? Essa era uma acusação tão sem sentido, é como, por exemplo, ali no discurso de Pedro, né, dos apóstolos, em Atos 2, também as pessoas acusaram eles, né? Acusaram eles de estarem embriagados, né? Então, era uma coisa tão sem sentido aquela acusação, né? Porque estavam ali pregando, estavam pessoas demonstrando sobriedade, pregando a palavra de Deus, né? Sim, havia uma manifestação do Espírito Santo sobrenatural, né? Que eles falavam, e cada um entendia na sua própria língua, né? Então, às vezes as pessoas imitem certas acusações, elas não importa se tem sentido ou não, elas só querem denegrir a fé, né? Só querem, como eu posso dizer, ridicularizar, né? A nossa a igreja, a fé, né? A palavra de Deus, né? E Jesus ele respondeu, né? Aqui mostrando que não estava fazendo isso, né? Ele não estava endemoniado, muito menos não era Beelzebub que estava expulsando o demônio, né? Porque se era um demônio, como é que ele ia expulsar, né, outro demônio assim, mas falando como Jesus falava, né? Então, só que isso aí para mim, né, novamente, opinião minha, né? Isso também não significa que não haja hoje em dia falsos exorcismos, né? Por mais que a gente não deve ter cuidado, né? Ao sair falando, porque um falso exorcismo, é Satanás que está expulsando Satanás, né? A gente deve ter cuidado para não falar isso, porque Jesus ele usou justamente esse argumento, né? De que seria impossível, né? Seria improvável, né? Mas também temos que lembrar que Jesus estava usando uma parábola aqui, né? Uma parábola quer dizer uma forma de falar que não deve ser interpretada ao pé da letra, né? Porque Jesus mesmo falou, né, que no final dos tempos haveria falsos cristos e falsos profetas operando sinais para enganar. Então, Satanás, além de operar falsos milagres, né, ele também se aproveita da palavra, né, manipula ali o que está na palavra para enganar também. Então, ele pode usar essas duas coisas. Pode pegar esse texto aqui e dizer, tá vendo? Mesmo assim, diante de um falso exorcismo, Satanás pode usar esse texto aqui como argumento de que não é um falso exorcismo, né?
mas acredito que sim, que existe falso exorcismo, né? E a gente já tem que analisar a forma como Jesus expulsava os demônios, né, todas as ocasiões, né, e comparar com outras formas, né? Porque sempre Jesus ele não colocava, não dava muita ibope para os demônios, né? Essa é a palavra. Jesus não dava ibope para os demônios. Sempre Jesus ele, quando ele expulsava o demônio, ele tinha pressa ali. Pô, assim, acho que uma ou duas vezes só Jesus perguntou o nome, né? Mas fora isso, né? Então o foco de Jesus era sempre fazer com que aquele demônio saísse logo, né, dali, acabasse a cena, né, que o demônio estava ali em evidência. Por quê? Porque toda vez que um demônio se manifestava, ele estava querendo atrapalhar o ministério de Jesus, de pregação, de cura. Então, assim também, acredito que a posição da igreja hoje deve ser essa, né, de não ficar tipo, estimulando os demônios a se manifestarem para depois entrevistar eles e tudo mais, fazer um espetáculo para depois expulsar. E sim, simplesmente promover um ambiente de que ele nem se manifesta, né? Para que não atrapalhe o culto, não atrapalhe a pregação da palavra. Aí, se acaso ele se manifestar, que seja expulso rápido, né? E para que volte, né, à normalidade, né? Acredito assim, né? Mas, enfim, essa é só uma opinião minha, né? Porque a gente também deve ter cuidado, né? Porque logo em seguida o que Jesus falou é bem forte, né? Versículo 20, 28, né? 28. Em verdade eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam estar possesso de um espírito imundo. Então, ao mesmo tempo que eu digo que pode haver um falso exorcismo, né, devemos ter cuidado ao sair por aí acusando as pessoas, né? Então, o Jesus, Deus, né, ele usa as pessoas em qualquer lugar, né? Assim, principalmente de questão de igreja, né? De qualquer igreja, né, uma pessoa pode ser usada, né? Ou até mesmo, quem sabe, fora da igreja, sei lá, não sei. Só sei que Deus, se ele usou um animal, né, para falar com um profeta, né, ele pode usar qualquer ser humano que ele quiser, né, para operar um milagre, para fazer a vontade dele, para fazer o bem, né. Então, não, só porque a pessoa não acredita no que eu acredito, não segue a igreja que eu sigo, etc., não devo dizer, é Satanás que está fazendo isso, né? Porque só Deus sabe, né? Haverá aquelas pessoas que estarão fazendo coisas boas, até milagres, pelo poder de Deus, mesmo assim vão se perder. E então aquelas pessoas que estão ao seu modo ali, de acordo com a sua crença, fazendo o bem, né? E Deus leva em conta, né, a boa intenção dessa pessoa que está fazendo o bem, né? Então você tem que ter muito cuidado, né? Ao sair por aí acusando, né? Até porque uma vez os discípulos de Jesus quiseram impedir uma pessoa que estava fazendo milagres em nome de Jesus, né? E que não andava com eles lá, não faziam parte dos discípulos de Jesus, mas usavam o nome de Jesus para expulsar demônios. Né? Não lembro, não era exatamente, não falava ali de expulsar demônios, mas falava de curas, né? Miraculosas, né? E aí Jesus falou, olha, não impeçam eles de fazer isso. Não impeçam. Não é porque eles não estão andando com a gente que eles não estão glorificando o meu nome. Deixa eles, né? Aí foi quando ele falou aquela palavra, né? Quem comigo não ajunta, espalha, né? Quem... Até esqueci aqui. Eu sei que ele usa uma frase assim, mostrando que não devemos menosprezar as pessoas, né? Só porque não seguem a gente, né? Na mesma multidão, no mesmo grupo, né? Então é como se ele estivesse falando nos dias de hoje, né? Até porque a pessoa não segue a minha denominação religiosa, né? Que eu devo ficar, então é Deus que está ali, né? Tudo mais, né?
só Deus sabe, né? Deus conhece cada um, devemos respeitar, né? E Deus, ele trabalha no individual também, né? Então, às vezes a pessoa está num lugar totalmente errado ali, sei lá, né? De acordo com a nossa crença, né, pessoal. Mas para Deus, essa pessoa está certa. Por quê? Porque ela está com a intenção correta ali, né? Fazendo o que está de acordo com a consciência dela, com o que ela entende sobre a verdade. E às vezes ela está mais certa do que a gente, que está acusando, né? Se diz conhecedor da verdade e não está fazendo o que a consciência acusa, diz que é para fazer, né? Mas enfim, agora Jesus, né, ele se compara com aqui no versículo 27, né, com alguém que entra, né, na casa, né, e saqueia a casa, né, ou seja, aí fala no versículo 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. Então, Jesus se compara com essa pessoa que entrou nessa casa. Satanás é o que está ali, né? O homem forte que está ali. E Jesus amarra Satanás, né? E, e ali liberta a pessoa, né? Então, é uma coisa que Jesus faz contra a vontade do inimigo, né? Mas, vamos falar agora sobre a blasfêmia, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, Jesus tem que levar em consideração uma coisa aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, né? Como os escribas estavam falando ali, né? Jesus estava fazendo milagres aí pelo poder do Espírito Santo e, e ele estava acusando Jesus de estar fazendo aquilo pelo poder de Satanás. Então, ele estava atribuindo a obra do Espírito Santo a Satanás. Então, se você fizer isso, você não vai querer seguir o Espírito Santo, né? Porque quem quer seguir o diabo, né? Então você está acusando o Espírito Santo de ser o próprio diabo, né? Mas eu acredito assim que isso não impede também Satanás de também fingir ser o Espírito Santo, né? Por quê? Porque, como Jesus falou, nos últimos tempos haveriam falsos milagres, né? Então, é uma questão sensível, mas é importante falar, porque, por exemplo, no tempo de Elias fez um desafio com o povo lá, né? Quem é o Deus que mandar fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus, né? Então, era o desafio de Deus contra Baal. Aí, na hora de Baal, né, mostrar o seu poder, não caiu nem um pingo, nem nada do céu, né? E na hora de Deus mostrar o seu poder, foi um fogo tão forte que devorou, né, não somente o sacrifício que estava ali, mas também toda a lenha, até as pedras que estavam ao redor, até a água que estava ao redor, né? Para mostrar que quão o poder de Deus é maravilhoso, né? Então, veja só, naquele tempo lá foi usado esse argumento, né? O Deus que fizer fogo cair do céu, esse é o verdadeiro Deus, né? Também no tempo de Moisés, né? Os magos ali de Faraó, né? Eles fizeram várias coisas ali mágicas, né? Várias coisas ali que poderiam ser interpretadas como algo sobrenatural, né? Mas Moisés, usado pelo poder de Deus, fez coisas superiores, né? Tipo, por exemplo, Moisés transformou ali o cajado na serpente, né? Aí os magos de Faraó fizeram a mesma coisa, né? Só que a serpente que Moisés tinha transformado, né, devorou a serpente que os magos tinham transformado, né? Ou seja, sempre as obras de Deus, né, são mais poderosas, né? E só que o que eu quero dizer, então, nisso a gente já pode entender na história de Moisés, a gente já entende que existem operações miraculosas da parte do inimigo, né? E agora sobre a história de Elias, né, é mais interessante porque já no Apocalipse, quando fala ali do final dos tempos, né, as bestas, né, tem as duas bestas, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. Lá, quando vai falar da besta que surge da terra, já fala lá que até fogo do céu ela faz cair.
Então, no tempo de Elias, Deus não permitia que o inimigo fizesse cair fogo do céu, né? Agora, no tempo do fim, a operação do erro vai ser tão grande que até fogo do céu o inimigo vai fazer cair. E aí fala que lá que isso é para enganar, né? Então, segundo Tessalonicenses capítulo 2, né, também fala dessa operação do erro que Deus permite para que o inimigo engane aquelas pessoas que não abraçaram a verdade, né? Não abraçaram a verdade com amor, não tiveram amor à verdade. Então, cuidado, né? Se apegue a Deus, busque a Deus, a palavra de Deus, porque no tempo do fim, a operação do erro vai ser tão forte que até as coisas que nos tempos bíblicos, né, não era permitido o inimigo fazer, ele vai ter permissão de fazer para enganar as pessoas. Então, por isso que eu digo hoje que existe falso exorcismo hoje, sim, né? Agora temos que ter cuidado para não cairmos na blasfêmia contra o Espírito Santo e sair acusando as pessoas de estarem sendo operando falsos milagres e tudo mais, porque também existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa blasfêmia, né? Então, a blasfêmia é isso, é atribuir a Satanás aquilo que é o Espírito Santo que está fazendo. Só que nós temos que entender o seguinte, que quando Jesus, todos os pecados que Jesus fala, sempre Jesus ele fala no pecado em dois níveis, né? Tem um nível exterior, que é o ato que você faz em si, e tem o nível interior, que é o mais importante. Por exemplo, quando ele falou do adultério, né? Ele falou que só de o homem pensar, né? Uma intenção impura, um pensamento impuro, ele já adulterou com a mulher, né? Então, o pecado para Jesus, ele não envolve só ações, sim intenções, né? É algo interior. Então, acredito que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é mais do que você falar uma besteira, né? É mais do que isso. Falar envolve, né? Mas é mais do que isso, é mais profundo. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela é imperdoável? Porque você está blasfemando contra a única pessoa que pode te levar ao arrependimento, né? Porque o Espírito Santo é a pessoa que age dentro de nós, né? A Trindade é a pessoa que age dentro de nós, que traz a presença de Deus para nós. E Jesus fala que Jesus fala lá em João, né, que a obra dele, né, a obra do Espírito Santo, se eu não me engano é João capítulo 14, versículo 8, não lembro direito se é isso, 14, 7, 8, alguma coisa assim. Ele fala que a obra do Espírito Santo, né, é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é ele que convence a pessoa, né, para que a pessoa se arrependa e aceite a Cristo. Então, se você blasfema contra a única pessoa que pode te levar ao arrependimento, né, então é preciso fazer um estudo mais profundo, mas assim, eu já fiz esse estudo, né, eu cheguei à conclusão de que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é a rejeição final que você faz contra o Espírito Santo, né? De tanto Deus, né, ele mostrar para você a verdade, mostrar a verdade, você recusar, chega um momento que tudo que Deus fizer não vai ter mais efeito para você, né? Todos os apelos do Espírito Santo já não vão mais ter efeito na sua vida, você vai ignorar, vai ridicularizar, vai dizer que é obra de Satanás, entendeu? Então foi o que aconteceu com aqueles homens lá. Ou eles estavam fazendo isso e já tinham cometido o pecado contra o Espírito Santo, ou já estavam prestes a cometer. Porque toda vez que Jesus fazia um milagre, eles ficavam tentando achar algum defeito, algum problema. Jesus pregava uma coisa e eles não aceitavam. Então, ou seja, estavam sempre rejeitando, né? Então chega um momento que Deus ele diz, não, olha, já fiz tudo que eu podia fazer, e Deus deixa de mão, né? Agora, você que está preocupado se você cometeu esse pecado, né? Isso é um indício que talvez você não tenha cometido. Por quê? Porque se você ainda tem essa preocupação, é porque o Espírito Santo você ainda tem temor de Deus no coração, você ainda tem preocupação em agradar a Deus, em não desagradar, né? Então isso é um indício de que o Espírito Santo ainda age em você e você ainda está respondendo positivamente à ação do Espírito Santo. Mesmo que seja fraquinho, né? Mas
essa chamazinha tão pequena que ainda existe aí, é um sinal de vida que você pode se apegar, né, a isso e fazer essa chama crescer cada vez mais com a oração, com o estudo da palavra e se entregando a Deus de verdade que aí vai parar essa sensação, esse medo, né? Agora, aquela pessoa que não sente mais nada, né, pela palavra, não sente emoção nenhuma positiva, né, é apática, né, espiritualmente, aí talvez, né, não posso bater o martelo, porque isso é uma coisa lá da alma, lá do interior, né, da pessoa, né, só Deus sabe, né, não posso bater o martelo, mas é um indício que a pessoa já estar prestes a cometer ou já cometeu esse pecado, né, imperdoável, né, que é a rejeição final, total, né, dos apelos de Deus, né, por quê? Porque a lógica é a seguinte, como Jesus falou, todos os pecados e blasfêmias são perdoados. Se você se arrependeu, né? Se um dia você falou uma besteira e se arrependeu, tá perdoado, né? Agora, se você não se arrepender mais, como Deus vai te perdoar? Então, essa é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você nem se arrepende mais, né? Aí, sem arrependimento, não há perdão, né? E sem perdão, não há salvação. Aí tá difícil, né? Então, esse é o verdadeiro pecado imperdoável. É a ausência do arrependimento. Por quê? Porque o Espírito Santo já não está, a obra do Espírito Santo já não está mais fazendo defeito na sua vida. Por quê? Porque você rejeitou até a última consequência. Então, que não seja esse o nosso caso nunca, né? E como tem um ditado, um texto bíblico que fala, né? Se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso está falando do poder do Espírito Santo, né? Se nós ouvirmos a sua voz hoje, né? Que não endureçamos o nosso coração. Porque senão pode chegar esse dia, né? E nós termos cometido o pecado imperdoável, né? Então, esse foi o estudo de hoje, né? E que Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo, que o Teu Santo Espírito continue agindo em nós. Nos livra, Senhor, de cometer esse pecado, né? E que nós tenhamos humildade diante de todos os nossos irmãos que acreditam em Ti, que Te buscam a seu modo, de acordo com a sua consciência ali, buscando a Tua palavra. Talvez cometa erros, mas também nós também não somos isentos de erros, que possamos ser mais irmãos uns dos outros, independente das denominações, e ser mais humildes, e nos ajuda, Senhor, se for preciso, Pai, nos gastar, nos desgastar, Senhor, pela Tua obra, que seja pela Tua obra, Pai, e que não tenhamos perder nosso tempo, gastar nosso tempo, energia, saúde, com coisas vãs que vão fazer a gente se afastar de Ti, perder a chance de também trabalhar com nossa família, e, enfim, perder nossa saúde, que não vale a pena, Pai. Mas nos ajuda a ter equilíbrio, sabedoria para entender, Pai, quando for necessário, nós fazemos um sacrifício realmente pela Tua obra, Pai. Obrigado por tudo, fica conosco, dá-nos um bom dia. O que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.